Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Nossa pergunta, nossa curiosidade em saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você nos assiste. Conte aí, deixe sua opinião, seu comentário, também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para sempre receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Presidente Jair Bolsonaro comentou na manhã desta terça-feira, dia 9, sobre a mudança de seu posicionamento a respeito da credibilidade das eleições de 2022. O presidente, em um discurso na cidade de Ponta Grossa, vimos no dia 5, no Paraná, ele afirmou que passou a acreditar na urna eletrônica após a confirmação de que as Forças Armadas acompanharão o processo eleitoral. E agora, nesta terça, ele disse o seguinte: o Exército poderia pular dentro do TSE para resolver esse assunto. Indícios de fraudes nas eleições, mas Barroso baixou portaria convidando as Forças Armadas e nós aceitamos, disse o presidente nesta terça em entrevista ao portal Jornal da Cidade Online. Em setembro, o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, criou a Comissão de Transparência das Eleições e o Observatório da Transparência das Eleições. O objetivo dos dois órgãos é ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. A comissão criada por Barroso é formada por representantes do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e das Forças Armadas, como citado pelo presidente Bolsonaro. De acordo com ele, os militares vão participar de todo o processo eleitoral. Conversando com o ministro e comandantes das forças, aceitamos o convite para participar de todas as etapas das eleições, desde a abertura do código-fonte até a sala secreta. Assim sendo, pode confiar no sistema eleitoral. Dificilmente vai ter uma fraude nele. Repito, as Forças Armadas participarão de todos os processos por ocasião das eleições do ano que vem, completou o presidente. E na sua conversa com apoiadores, gente, na manhã desta terça-feira, o presidente também tranquilizou sobre o assunto. Nós já acertamos o negócio do voto eletrônico, pode ficar tranquilo. As Forças Armadas vão participar da primeira à última fase das eleições. O presidente Bolsonaro, também na conversa com apoiadores nesta terça, falou sobre o anúncio de sua filiação partidária ao PL. Decido essa semana, devo decidir essa semana. Devo decidir. Tem que ter um partido. Vão me criticar. Esse partido. Todos os partidos têm problemas. Eu não consegui fazer o meu, porque a burocracia cresceu muito, né? E foi impossível ter um partido. Então, está quase certo com o PL. Tem mais alguma conversa para acertar um estado ou outro, para a gente partir para as eleições. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não queiram tudo que o partido não é meu. Tem uma outra pessoa lá que fez o acordo comigo e nós temos que alinhar os nossos objetivos, só isso. Tem gente vai reclamar, né? Por que eu não estou vindo candidato? Porque não tem legenda para você, ó. Porque todo mundo candidato está eleito, não é isso? Sim. Pensa. E você pode ver, não vai ter coligação ano que vem. Se você botar cara que não tem potencial de voto, tem tudo para não fazer nenhum deputado federal, por exemplo, porque não faz o coeficiente. São Paulo, o partido que fez 300 mil votos, não faz nenhum federal. Lembra do falecido Levi Fidelis? Não fez nenhum federal em São Paulo, mesmo ele candidato. Tá? Então a política é essa aí. Presidente, o pessoal quer mudar tudo de uma hora para outra, quer eleger o candidato dele, bacana, mas cada dele não tem voto. O presidente Jair Bolsonaro fará uma viagem oficial de uma semana a 3 países do Oriente Médio. Semana que vem toda estarei fora, estarei em Dubai, né? Semana que vem não, a partir de sexta-feira agora. A primeira parada será nos Emirados Árabes Unidos, de 13 a 16 de novembro, onde irá participar da Expo Dubai. É um encontro que interessa a chefes de Estado. Cada um vai vender seu peixe lá, afirmou Bolsonaro nesta terça-feira, dia 9. Lembrando que o vice-presidente Hamilton Mourão já foi ao evento neste ano. Depois, o presidente Bolsonaro seguirá para o Bahrein, onde fica de 16 a 17 de novembro, vai visitar a Embaixada Brasileira na capital do país, que foi recém-criada por ele.
Antes, o Brasil não tinha um posto diplomático no país. A previsão é que Bolsonaro encerre a agenda ao Oriente Médio em uma visita ao Catar entre 17 e 18 de novembro, Catar que será a sede da próxima Copa do Mundo, em 2022. Depois do sucesso de Gênesis, a Record assusta a Globo com o esporte mais uma vez, agora com Silvio e Canuto no esporte. Veja, entenda. Com os direitos de transmissão do Campeonato Paulista a partir de 2022, a Record TV acaba de reforçar seu time com a contratação do Pelas Barbas do Profeta, não é? O narrador, querido narrador Silvio Luiz e mais, o querido jornalista, repórter, o Márcio Canuto, tem um jeito, uma maneira sui generis, não é? De fazer o seu trabalho sempre com muita alegria, o Canuto. E também mais contratações envolvendo o setor esportivo. Inclusive, Silvio Luiz, desde 2009 na Rede TV, tem 87 anos, mas tem pique ainda. Estava sem comandar uma partida na emissora desde o início da pandemia de Covid-19 na Rede TV em março de 2020. E agora vai para a Record. O veterano ficará à frente das transmissões, prioritariamente do digital. A emissora paulista ainda busca um nome para as transmissões pela TV. Silvio Luiz tem uma história antiga com a TV Record, tendo trabalhado na emissora entre 1970 e 1980. Já Márcio Canuto, quem não conhece, estava afastado da televisão desde 2019, quando saiu da Globo para se aposentar. Ele estava ali em negociação com a Record há algum tempo. E aí então temos uma dupla muito esperta, diferente, especial, que vai estar na Record, no esporte, preocupando mais uma vez a Globo. A poderosa Globo, que inclusive teve estreia de uma telenovela agora no horário nobre das 9 e foi, dizem, que a pior estreia em termos de audiência das últimas décadas na emissora. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que regulamenta o novo programa social do governo federal, o Auxílio Brasil. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União e prevê que todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família serão migradas para o Auxílio Brasil sem a obrigatoriedade de recadastramento. No Auxílio Brasil, a cesta de benefício foi alterada, passa de 6 para 3. Benefício Primeira Infância, no valor mensal de R$ 130 por pessoa, contempla famílias com crianças até 36 meses incompletos. Benefício Composição Familiar, no valor mensal de R$ 65 por integrante, diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos. Será direcionado também a jovens de 18 a 21 anos incompletos, com o objetivo de incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal. No caso desses dois primeiros benefícios, considerados em conjunto, serão pagos até o limite de 5 benefícios por família. Vale explicar, gente, que um conceito fundamental do programa é a criação de instrumentos para as famílias se emanciparem, destacou em nota a Secretaria-Geral da Presidência. Como parte das medidas emancipatórias, os beneficiários que tiverem aumento da renda per capita e essa nova renda ultrapasse o limite para a inclusão no Auxílio Brasil serão mantidos na folha de pagamento por mais 24 meses. É a regra de emancipação. A família beneficiária que deixar de receber o Auxílio Brasil por vontade própria ou após os 24 meses poderá retornar ao programa com prioridade, sem enfrentar fila, desde que atenda aos requisitos de elegibilidade, explica a nota. E na semana anterior, o governo já havia reajustado, os limites para a classificação das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza e o valor dos benefícios básicos do Bolsa Família, que foram levados em conta para o pagamento do Auxílio Brasil. Os pagamentos do Auxílio Brasil, gente, começando em 17 de novembro para cerca de 14,6 milhões de famílias, seguindo o calendário habitual do Bolsa Família.
Agora é oficial. A Jovem Pan anunciou nesta terça, dia 9, a contratação de Alexandre Garcia, o jornalista que havia sido demitido da CNN Brasil em 24 de setembro. Na nova empresa, o ex-apresentador da Globo e da CNN terá uma coluna de política no Jornal da Jovem Pan e no Jornal da Manhã. A informação da contratação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Flávio Rico, do R7, e oficializada pela assessoria de imprensa da Jovem Pan em seguida. Em 1º de novembro, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, havia anunciado a contratação de Alexandre Garcia em uma publicação nas redes sociais, mas voltou atrás momentos depois. Também ex-funcionário da CNN, o Caio Coppola, já retornou à Jovem Pan, como foi anunciado oficialmente, trabalhará como comentarista político, assim como Alexandre Garcia. Enquanto nesta quarta-feira acontece em Brasília o ato de filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao Podemos, continua repercutindo aí a notícia que o presidente Bolsonaro vai se filiar ao PL. E assim, inevitavelmente, gente, nos próximos dias, após a oficialização, evidentemente, as discussões vão para quem será o vice de Bolsonaro. Quase certo que Mourão deve sair do posto para disputar um outro cargo político, então agora os rumores de nomes. Já surgindo alguns. Circulou nesta terça um nome que poderia fazer a dobradinha com Bolsonaro no 22. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, nos últimos dias foi protagonista, inclusive, do maior leilão de concessão de telecomunicações no mundo. Uma vitória para o Brasil e um trabalho muito bem alinhavado pelo ministro. Fontes ligadas ao Palácio do Planalto garantiram que Fábio Faria também está sendo sondado para ser candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro para possível reeleição em 2022. O genro de Silvio Santos tem tido uma boa repercussão no governo, um bom trânsito, enfim, é uma possibilidade. Outra pessoa que está sendo cotada ainda é a deputada federal Carla Zambelli. O presidente deve decidir a qual partido vai se filiar. Se de fato é o PL, tem que ser oficializada a filiação. Já teria até uma data, não é? 17 de novembro. A decisão deve sair nos próximos dias. No entanto, a data deve ser alterada por conta de que o presidente deverá estar ainda em viagem, não é, ao Oriente Médio nesta data de 17 de novembro. Então, possivelmente fique para dezembro, talvez. Nos próximos dias, a oficialização da filiação ao PL, não é? Dada como certa já, e em seguida, então, as discussões do vice, que deve vir do PP. No caso do PP, o nome de maior confiança do presidente seria mesmo o ministro Fábio Faria, mas que deve se filiar ao partido nos próximos dias. O presidente Jair Bolsonaro enalteceu mais uma obra do governo federal. Ele publicou um vídeo do ministro do Turismo, Gilson Machado, registrado no domingo na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e o presidente Bolsonaro publicou com a seguinte legenda: Rio Grande do Sul, mais uma obra das 3.200 obras do Ministério do Turismo no Brasil. Antes, construções em Cuba, Argentina, Venezuela, países africanos eram a realidade. Agora, o ministro Gilson Machado: é preciso resgatar o tempo perdido quando o dinheiro do pagador de impostos não ficava no Brasil, disse o presidente Jair Bolsonaro, como foi lembrado pelo ministro no vídeo. Estamos aqui no Rio Grande do Sul para mostrar uma estrada que foi feita com recurso nosso, do Ministério do Turismo, do brasileiro, meu, seu, do pagador de imposto, que é capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro. Estrada que liga Nova Pádua, Flores da Cunha, toda essa região serrana aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma vocação turística imensa. É isso aí, o Ministério do Turismo não para. Só aqui em Nova Pádua tem em torno de R$1.300.000 em infraestrutura. Você vê também que é uma estrada turística e que o turismo já passa a ter algum investimento, como esse caminhão aqui. Já tem uma metalúrgica recuperando esses caminhões do Exército numa estrada que foi construída pelo Ministério do Turismo. Esse é o governo do presidente Bolsonaro. O dinheiro do brasileiro agora fica no Brasil.
E aí, ainda falando do ministro Gilson Machado, vimos uma entrevista que ele deu à Voz do Brasil, onde fez um comentário muito importante, gente. Ele salientou que o Brasil tem um potencial extraordinário no turismo, não só por conta do que tem, da beleza da natureza, da trafegabilidade dos rios, não é? A Amazônia, por conta de Foz do Iguaçu, as cataratas, a beleza do Rio de Janeiro, o litoral, as praias nordestinas, as praias do sul, enfim, tanta riqueza, os pontos maravilhosos espalhados por todo o Brasil que poderiam atrair muito mais pessoas, não é? Se o turismo tivesse sido levado a sério, de fato, ao longo das últimas décadas. Por exemplo, se o dinheiro da corrupção tivesse sido para investimentos no setor turístico, ou então até se não a mídia, não é? A esquerda e os que gostam de falar mal do Brasil lá fora para fazer politicagem não tivessem denegrido tanto a nossa imagem. Alguém já viu por aí um francês falando das favelas de Paris, falando mal da França, de Paris? Alguém já viu um cidadão norte-americano falando mal de Nova York, falando mal de Miami, falando mal da Disney? Não. Você vê bandeira norte-americana, você vê eles divulgando lá para qualquer país do mundo, para atrair turistas. Dos problemas que enfrentamos aqui dentro, vamos cuidar a gente, o povo, nós, o povo brasileiro. Nada de ir lá fora, fazer como artistas aí que hoje vão para bater em Bolsonaro, vão lá fora falar mal do Brasil. O que é isso, gente? Temos que ser bairristas, defender a nossa pátria. Lá fora temos que falar bem, mostrar só as nossas qualidades, para que o turista venha para o nosso país, se sinta bem aqui, acolhê-los, recebê-los bem e, claro, ficarmos alegres com euro, dólar, recursos, dinheiro que o turismo pode atrair. Já falamos muitas vezes aqui que só a Torre Eiffel na França recebe mais turistas em um ano do que todo o nosso país em todos os pontos turísticos brasileiros. É uma absoluta vergonha. O Gilson Machado tem todo o potencial aí para ser um novo Tarcísio no governo Bolsonaro. Pena que o tempo ainda é curto, pelo menos para este mandato, não é? Mas ele salientou o seguinte, que o Brasil tem uma potencialidade extraordinária no turismo, não só por conta do que tem, mas também por conta do que não tem. Olha só, nós não temos o vulcão, não temos o terremoto, não temos o furacão. Quanta coisa negativa que o nosso país não tem. Tem tudo a ser explorado, tudo ainda a ser desenvolvido, uma potencialidade extraordinária. Realmente foi lembrado, muito bem lembrado, das riquezas e também dos problemas que não temos, o ministro Gilson Machado salientou. Nesta terça-feira, dia 9, o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, reafirmou que a sabatina do ex-ministro e ex-AGU André Mendonça para uma vaga na corte continua. Tudo parado, disse ele. Membros da CCJ ainda afirmam que está claro que o presidente da comissão não vai pautar a sabatina de Mendonça durante um esforço concentrado agora a ser realizado no final deste mês. Alcolumbre já tem inclusive argumentado a interlocutores que apenas uma semana de mutirão para a análise dos nomes indicados pelo Executivo é insuficiente. O senador amapaense ainda vem sinalizando que não vai acelerar o processo das indicações que precedem a de Mendonça e que, por isso, o nome vai continuar na fila. A CCJ se reuniu pela primeira vez em mais de um mês nesta terça, dia 9. A reunião durou apenas 10 minutos, gente, para a votação do relatório sobre emendas da Comissão ao Orçamento. A sabatina de Mendonça não foi discutida. Ao chegar para a sessão, Alcolumbre foi questionado por jornalistas sobre o estágio atual da sabatina de André Mendonça para uma vaga na corte. Tudo parado, respondeu o senador amapaense. O que dizer sobre isso, gente? É uma vergonha. Estamos aí indo para 5 meses sem que seja sabatinado o ministro André. Mas por quê? Não vou responder para vocês. Deve saber por quê. Se não souber também,
senhor acredita que vai ser debatido até o dia 2 de novembro? Eu não vou falar, se acredita não existe no meu dicionário aqui. Não. Uma fé então, né? O certo é ser sabatinado. A sabatina não é saber se tem conhecimento, não é uma prova escrita. É uma votação secreta. Quem não quer o André, que vote contra. Ela não pode ficar nessa agonia. Isso nunca aconteceu nesse Não. Depois de anunciar um filme para comemorar os 2 anos da soltura de Lula e bater na Operação Anticorrupção Lava Jato, o PT foi mais longe e celebrou agora a vitória do ditador Daniel Ortega na eleição presidencial da Nicarágua. O político de esquerda recebeu 75% dos votos válidos, segundo o sistema eleitoral do país. Também pudera, gente. Em nota, o PT festejou o resultado das eleições nicaragüenses como uma grande manifestação popular e democrática. Ocorre que, para chegar a tal resultado, o ditador mandou prender 7 potenciais adversários na disputa pela presidência. Mais de 30 políticos de oposição estão presos pelo regime socialista. Da mesma forma que o PT enaltece Maduro, enaltecendo a ditadura na Venezuela desde os tempos de Chávez, agora enaltecendo Ortega como um regime democrático. O deputado federal Daniel Silveira deixou a prisão no fim da manhã desta terça, dia 9. Ele estava detido no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde ficam presos com foro privilegiado e policiais militares. No dia anterior, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, mandou soltar Silveira. Ele foi preso em fevereiro pela prática de agressões verbais e ameaça aos ministros da Corte, mas ganhou direito à prisão domiciliar. No entanto, em junho, voltou a ser preso por violar o monitoramento eletrônico. O ministro da Corte determinou a substituição da prisão por medidas cautelares, como a proibição de utilizar redes sociais e de ter contato com investigados no inquérito que apura as ameaças. O Brasil prestes a ultrapassar os Estados Unidos em percentual de vacinados. O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou, nesta segunda, dia 8, a 156.060.719, o equivalente a 73,16% da população total. Entre os mais de 156 milhões de vacinados, quase 123 milhões receberam a segunda dose, o que representa mais de 56% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. E enquanto a Europa, a Rússia, por exemplo, vivendo um clima de tensão com uma nova onda de Covid, o Brasil vive uma relativa tranquilidade, um grande avanço. O sucesso da campanha de vacinação do governo Bolsonaro tem recebido quase que diariamente reforços. Nesta segunda, dia 8, mais 4,1 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer chegaram ao país. O lote chegou em 2 carregamentos, um que foi desembarcado no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e outro no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A previsão do Ministério da Saúde é que ao longo do mês de novembro cheguem ao Brasil 34 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano para cumprimento do segundo contrato firmado com o governo para o fornecimento de 100 milhões de doses do imunizante até dezembro. A farmacêutica já fez a entrega de 100 milhões de doses previstas no primeiro termo assinado com o governo Bolsonaro. Desde o início da vacinação contra o novo coronavírus no Brasil, foram distribuídas a todos os estados mais de 344 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, sendo que 121 milhões são da Pfizer. Muito bem, e assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.